A nossa postura revela quem somos. Graça e paz, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um momento de devocional, do qual chama Ouvir e Agir, que é o momento em que nós refletimos a palavra de Deus e vemos como podemos aplicar isso no nosso dia a dia. Que Deus venha falar conosco e possamos ser edificados, exortados para a glória de Deus. E eu convido você a pensar nesse tema. Como assim a nossa postura, a forma que nós nos posicionamos pode ser para nós revelador, pode revelar quem somos, o que pensamos, da forma que somos, né? Pelo seguinte, hoje muitas pessoas às vezes acham que o importante é o que está no coração. As pessoas acham que é importante somente aquilo que as pessoas acreditam, aquilo que as pessoas creem, naquilo que as pessoas têm dentro do coração. E se importam pouco com a atitude, se importam pouco com o comportamento. E o comportamento é tão importante quanto as palavras, ou até mais importante, porque o comportamento, ele revela de verdade aquilo que está em nosso coração, os nossos valores. Porque falar, como diz, né? O falar é fácil. Falar qualquer pessoa fala. E os fariseus, inclusive, eles foram muito repreendidos por Jesus, porque eles falavam muito, eles falavam bem, inclusive eles falavam bem. Mas na hora de mostrar atitude, eles não mostravam. Que é o que nós vemos, por exemplo, lá em Mateus capítulo 23. Todo o capítulo vai falar sobre a atitude dos fariseus, em Mateus capítulo 23. E Jesus ele falou várias vezes que eles eram hipócritas, que eles eram como túmulos, sepulcros pintados, enfeitados, né, que ele diz lá, sepulcros caiados, né, que é pintados, enfeitados, que era reformados por fora e por dentro estavam cheios de ossos podres. Então, essas é as pessoas que falam bem, falam, até têm boas intenções, mas o seu comportamento não demonstra isso. E o nosso comportamento é importante diante das pessoas, a forma que a gente se posiciona, porque vai mostrar quem somos. Bem, eu vou falar mais sobre isso, mas vamos ao texto que podemos nos basear. Existem muitos textos que nós podemos tirar como exemplo, mas eu quero pegar um texto que está em Daniel capítulo 3, que vai falar sobre os 3 jovens que lá na Babilônia eles eram chamados de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, eles estavam ali porque eles eram judeus, porém, como o povo da Babilônia, eles levaram como escravo o povo de Judá, o povo do sul, né? As 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Então, eles foram juntos também, nessa leva que o povo teve ali com Nabucodonosor, foi para a Babilônia como escravos, e esses jovens, assim como Daniel, esses jovens também estavam lá na Babilônia agora como escravos. O rei fez uma imagem de escultura e decretou que aquela imagem fosse adorada quando houvesse o som da trombeta, o som dos instrumentos, todos os instrumentos no momento que fossem tocados, todo o povo virasse para a imagem e adorasse a imagem. É claro que esses 3 jovens não adorou, porque eles serviam a Deus, foram fiéis onde estavam, e ali foram acusados. E quando chegou isso ao rei, o rei ficou furioso e deu mais uma oportunidade para aqueles jovens, para que quando os instrumentos tocassem, eles pudessem adorar. E é o versículo que vamos ler a partir do verso 14. Diz assim, a partir do verso 14. Falou Nabucodonosor, e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não visitais os meus deuses, nem adorais a estátua que eu levantei?
Versículo 15. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Mas se não adorar, sereis lançados na mesma hora na fornalha de forno ardente. E quem é esse Deus que poderá livrar da minha mão? Olha só, ele ia dar mais uma oportunidade para aqueles jovens ou aqueles homens adorar a estátua. E falou: se vocês não adorarem, vocês vão ser lançados na fornalha. E olha só o que aconteceu, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Olha só, nós não vamos nem falar nada, Nabucodonosor. Olha só, rei, sobre isso aí a gente nem vai falar nada. Versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Olha só, e mais um versículo, versículo 18. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O que Sadraque e Mesaque estava dizendo aqui? Fala: olha, rei, nós não vamos adorar. O Senhor pode nos livrar da tua mão. Mas se ele não livrar, mesmo assim, a gente não vai adorar. Aí, meus queridos, eles estavam correndo o risco de morte, apenas por se ajoelhar diante da estátua e adorar aquela estátua. E por que eu peguei esse texto como exemplo? Porque esse texto, ele bem poderia ser como eu já vi algumas pessoas que falam assim: não, vamos fazer o seguinte, a gente está correndo o risco de morrer. A gente pode se ajoelhar e a gente finge ele que está ali, a gente ajoelha, faz aquela performance toda, mas a gente não vai adorar. O nosso coração não vai ser voltado para aquela imagem, a gente não vai adorar. A gente só ajoelha aqui e o rei vai ver que a gente ajoelhou, a gente fecha o olho. Se precisar levantar a mão, a gente levanta a mão. A gente não vai adorar. A gente vai ficar quietinho. A gente, de repente, até pode fazer uma oração. Finge que está adorando e vai orar: ó Deus, abençoa, perdoa esse povo, faz uma obra no coração deles, nos livra do mal. A gente pode até orar. Eu estou falando isso porque eu já vi pessoas dizendo isso. Pessoas que vão em uma missa de sétimo dia, por exemplo, ou vai em um culto de uma seita religiosa, ou de uma igreja católica, ou de uma seita religiosa, ou de qualquer outra religião, e vai ali e fala: não, eu estou aqui, mas eu não estou adorando, eu só estou aqui para ver, para acompanhar o meu amigo, a minha amiga, a minha esposa, o esposo. Não, eu só estou aqui, mas eu não vou fazer isso. E aí, vamos ajoelhar? Não, eu vou ajoelhar, mas eu vou ajoelhar, mas eu não vou adorar. Não, agora vamos levantar a mão. Então, eu vou levantar a mão, mas assim, Deus conhece o meu coração. Deus sabe que eu estou aqui, mas eu não estou participando. Você entende que esse momento, a questão não era o coração, não era se eles de coração iam adorar ou não. A questão que a postura deles ali, o fato deles se ajoelharem, para as pessoas que estavam de fora observando, esse era, para eles, era o sinal que eles estavam obedecendo. Não era que, não, mas no coração eles não estavam adorando. Para aquelas pessoas, o fato deles ajoelharem, deles obedecerem essa ordem, eles estavam obedecendo, eles estavam adorando. Então, para eles iam acreditar: olha, eles estão adorando. E, ganhamos, conseguimos, fizemos eles adorarem. E o posicionamento deles iam trazer para aquelas pessoas,
essa fé, essa certeza. Entende? Então, o posicionamento que temos, ele é importante. A postura que temos diante das pessoas é importante. Ainda que as pessoas, alguns dizem, não, mas o importante é o coração. O coração, o que a gente crê, o que a gente acredita, é importante. Mas o posicionamento, as pessoas não conhecem o teu coração. As pessoas não sabem o que está dentro do teu coração. Elas vão te avaliar pela tua postura. Então a postura diante das pessoas, diante do mundo, é importante. Eu vejo muitos podcasts, até pessoas aí, artistas, cantores, pastores e outras pessoas que às vezes têm um posicionamento numa live de um cristão e está ali, dá glória a Deus e testemunha, porque Deus, Ele me abençoou, porque Deus me salvou, e vai falando ali coisas maravilhosas. Mas quando está numa live onde não é um ambiente cristão, aí dá risada, conta piada, e às vezes sai até uma palavra um pouco, quase um palavrão, sai ali posicionamentos estranhos, sai ali, e é tanta coisa que acontece. Aí a gente fala, poxa, mas ele não é cristão? Mas ele não é... Fala, não, assim, cristão, mas sabe o que é? É que aquele ambiente ali, né? Ali é, sabe, a pessoa acaba se posicionando com opiniões e comportamentos estranhos. E aí é que está a questão. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam na Babilônia, eles não estavam na terra deles. Eles poderiam socializar, como diz aí, né? Não, nós vamos aqui socializar, né? É só aqui um bate-papo, só socializar. Não, vamos ajoelhar, não tem problema, a gente ajoelha. O importante é o nosso coração. Não, a gente, tudo bem, a gente pode até morrer, a gente pode ter problema. Não, então vamos, né? Vai para ajoelhar? Não, vamos ajoelhar, a gente ajoelha aqui, mas depois a gente vai lá e o importante é que está dentro do coração. Não. Você tem que ser exemplo aonde você estiver. Você tem que se posicionar como cristão, como cristã, aonde você estiver. Não importa o ambiente, não importa as pessoas, não importa se você está correndo risco, qualquer que seja, como aqui era risco de morte. Talvez não corremos risco de morte, mas talvez censura, talvez comentários, talvez processos, talvez outros tipos de situações que podemos estar correndo, perigos que podemos correr, mas não podemos vender, não podemos negociar a nossa fé, a nossa postura diante de Deus. Então, espero que essa reflexão de hoje possa mostrar para você que possa mostrar que o nosso posicionamento é importante, que a forma que nós nos comportamos, a forma que nós nos posicionamos diante do mundo, das opiniões, das situações, é importante. E que você possa ser exemplo onde estiver. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele fale fortemente ao teu coração, e nós possamos crescer em graça e conhecimento e ser exemplo onde estivermos. Deus te abençoe, e eu te espero em nossa próxima reflexão.